E amém, graças a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus, livro de Hebreus, capítulo 4. Estamos falando aqui sobre graça. Hoje é a última ministração sobre graça. E eu gostaria de perguntar algo. Você aprendeu alguma coisa sobre graça? Está meio ruim o som. Quem aprendeu alguma coisa sobre graça? Acho que é o grave. Nós vamos encerrar esse mês, com esse assunto maravilhoso de graça. Claro, meus irmãos, que um mês para falar sobre graça é como uma gota no oceano. Mas cada mês nós levantamos um tema nesta igreja, neste ministério. É importante que você cresça sabendo cada assunto e crescendo como filho de Deus, como crente, como um escolhido do Senhor. Nós precisamos crescer, a igreja precisa crescer, avançar, a igreja precisa conquistar, a igreja precisa administrar, e é muito importante que nós entendamos então cada assunto que nós pregarmos aqui. Mês que vem então será evangelismo, outro assunto poderoso. Cada mês nós estaremos falando sobre um assunto poderoso neste lugar, amém? E falar sobre graça, como eu disse, é um assunto muito grande, muito difícil de pregar num mês só. Mas eu quero dizer que a graça de Deus, ela tem um trono. A graça tem um trono, e esse trono é maravilhoso, porque quem se assenta no trono da graça é o próprio Deus junto com a graça, porque a graça é o Filho de Deus. Então, não é de qualquer jeito que nós podemos nos achegar à graça. Tem outro detalhe: a graça, ela é conquistada através da fé. Está escrito que pela graça sois salvos através da fé. Então preste atenção nisso. A graça é espiritual, porque fé é um assunto espiritual, graça da mesma forma. Então nós precisamos entender muito bem esse assunto, porque a graça, ela tem um trono, e nós temos que nos achegar a esse trono com confiança. Agora, como alguém pode chegar ao trono da graça com confiança? É simples, andando nos princípios, porque não é porque é de graça que a gente pode fazer de qualquer jeito. A igreja brasileira, ela, num aspecto geral, não tem ensinado sobre a graça, Existe aí uma falsa graça, a hipergraça, a graça não sei do que, mas graça, meus irmãos, é uma só. E ela é maravilhosa. A graça é tudo dado a todos que nada merecem. Eu vou repetir: graça é tudo dado a todos que nada merecem. Nós não merecemos. E por que não merecemos? Por quê? Pergunte por quê. Porque não fomos nós que pagamos o preço. Quem pagou o preço foi o Senhor Jesus. Foi Jesus que morreu na cruz. Nós não podemos alcançar graça sem misericórdia. Para alcançar a graça, só através da misericórdia, pela fé. Então esse texto em Hebreus, eu gostaria que a mídia colocasse aqui atrás, Hebreus capítulo 4, versículo 15 e 16, coloca o 15 aqui atrás, Hebreus 4, 15, presta atenção comigo. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Nós temos um sumo sacerdote que em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele não pecou, Jesus não pecou. Agora olha o detalhe, verso 16: cheguemos, pois,
com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. É preciso entender, meus irmãos, que a graça, ela está sentada sobre um trono, e esse trono da graça, nós, para que chegarmos nele, melhor dizendo, precisamos ter confiança. E confiança não em nós, porque nós, como diz o texto, somos fracos, somos pecadores, somos tentados, muitas vezes caímos. Mas existe um que não caiu, existe um que não pecou, existe um que, mesmo sendo fraco, foi até o fim, e o nome dele é Jesus Cristo. Então, para que nós possamos entrar na graça, meus irmãos, para que possamos achar graça, é preciso alcançar primeiro misericórdia. O detalhe é que para alcançar misericórdia, não é de qualquer jeito, porque Deus é justo. Deus não tem misericórdia de quem não reconhece que é fraco. Deus não tem misericórdia de quem não reconhece que necessita de Cristo para ser salvo. Deus não tem misericórdia de quem não tem compromisso e de quem não confia no Senhor. O primeiro detalhe, então, é nós confessarmos para o Senhor que somos dependentes, somos fracos, somos tentados, muitas vezes caímos, muitas vezes não conseguimos fazer aquilo que deveríamos fazer, reconhecermos. Então, quer dizer que nós todos somos filhos pródigos. O filho pródigo é aquele que toma a herança antes do pai morrer, sai, gasta tudo dissolutamente. Nós somos a humanidade de Adão caído, que sai do jardim e gasta tudo que tinha. Mas quando esse filho pródigo, quando termina toda a sua renda, então o que acontece? Ele cai em si. Primeira coisa que nós precisamos aprender: precisamos cair em si. Precisamos cair em si, em nós mesmos, e sabermos quem somos, e reconheçamos que nós não somos capazes. Não é pela nossa força, não é pelo nosso ministério, não é pelo nosso dinheiro, não, é por Cristo. Aleluia, graças a Deus. Vem comigo para Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Então, esse moço, filho pródigo, ele representa nós, a igreja. O seu pai representa Deus. Mas esse moço, ele sai e gasta tudo dissolutamente, como disse. Mas quando acabou o dinheiro, ele sentiu vontade de comer as comidas que os porcos comiam, mas mesmo assim não havia quem o desse. Tem muita gente se contentando com comida de porcos e ainda achando bom. Tem muita gente que se contenta com comidas de porcos, eu vou repetir, e acha bom. Porque não é a situação que nós vivemos, não é a nossa situação financeira, a nossa situação física, saúde mental, o nosso casamento, não é nada disso. Nós precisamos entender, meus irmãos, que é tudo pela vontade do Senhor. E a vontade do Senhor é que nós encontremos, que nós alcancemos graça, que nós achemos graça. Só que antes de achar graça, nós vamos precisar da misericórdia. E para acharmos misericórdia, precisamos reconhecer quem somos.
Precisamos reconhecer que nós não merecemos. Então o versículo 17 do capítulo 15 de Lucas, coloca aqui atrás, verso 17. E tornando em si, e caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Ou seja, todos aqueles que trabalham para o Senhor terão abundância de pão. Mas a misericórdia é isso. Abundância de pão é apenas misericórdia. Tem muito mais do que pão. Tem muito mais do que necessidade física. Muito mais, muito mais. E nós precisamos entender isso. Olha aqui, verso 18. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus empregados. Olha isso aqui, meus irmãos. Esse moço reconhece que não é digno. Ninguém entre nós é digno. Não há um só digno. A Bíblia diz que os olhos de Deus passaram por toda a terra e não havia um justo. Então nós só somos justos quando estamos em Cristo. A nossa individualidade nos torna loucos. Não há misericórdia de Deus em quem não reconhece que não é digno, que não merece nada, mas que mesmo assim retorna ao Pai. Aleluia, aleluia. Olha o verso 20. E levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, diga comigo, quando ainda estava longe. Você não estava nem perto, eu não estava nem perto, e o teu pai, o meu pai, já estava de olho. O pai já estava de olho. Ei, quantos aqui, quantos estávamos lá no mundo, afundados no mundo, quantos de nós estávamos perdidos, mas o pai já estava de olho, só esperando. Ei, deixa eu dizer, o pai sabe o teu jeito, o pai sabe como você anda, o pai sabe o que é dentro do teu coração. Esse filho talvez chegou barbudo, talvez quase que um indigente, só não um indigente porque ele estava vivo, mas barbudo, cabeludo, mal cheiroso. Mas o pai o avista de longe, e com certeza ele disse: eu conheço esse andar, eu conheço esse andar, eu conheço este andar. Olha isso aqui, meus irmãos. Quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. Diga comigo, íntima compaixão. Igual a misericórdia. Não, mas fala como quem, um crente que crê, vai. Fala como um crente que crê. Íntima compaixão. Igual a misericórdia. Isso, meus irmãos, creia nisso, creia nessa palavra, porque quando esse moço viu que ele não era digno de nada, que ele havia errado, que ele tomou a recompensa, gastou tudo e no fim ele precisou do Pai, assim somos nós. E quando nós estamos na presença do Senhor, nós devemos então reconhecer quem somos. Somos indignos, porque ninguém pode se achegar ao trono da graça e alcançar misericórdia, para achar graça, sem reconhecer quem é. Irmão, não somos nada. Somos nada. Sem Cristo, não somos nada. Por mais que tudo possa parecer que está dando certo, será
temporário. Olha isso aqui comigo. Se moveu de íntima compaixão e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Quando o Pai vê que em nós, a verdade, quando o Pai vê que nós reconhecemos que nada somos, nada merecemos, que tudo é Ele, tudo é para Ele, tudo é nele, então o Pai nos recebe e Ele nos dá misericórdia. E nos dando a misericórdia, quando alcançamos a misericórdia, então achamos graça. Olha o que acontece. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei-me depressa a melhor roupa. Isso é graça. Isso é graça. Nenhum de nós merecíamos. Chegamos na presença de Deus, maltrapilhos, mas Ele vai dizer: ei, traze-me depressa a melhor roupa. E tem mais. E vestilho, e ponde-lhe um anel no dedo. Ponde-lhe um anel no dedo, e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado. Sabe o que é isso? A graça nos dá direito. A graça nos veste. A graça nos calça. A graça nos dá comida em abundância. O bezerro cevado. O bezerro cevado aponta para Cristo. A igreja precisa se alimentar de Cristo. A igreja precisa entrar pela graça, mas para entrar pela graça, precisa reconhecer que não merece e alcançar misericórdia para achar graça. Então, meus irmãos, essa é a nossa história. Mas sabe o que acontece? Você está desanimado hoje? Mais alto. O filho pródigo tinha um irmão, e esse estava dentro de casa, mas também estava perdido. Tinha tudo, mas não usufruía de nada. Então, quando ele vê que o pai trouxe, aliás, que o filho pródigo voltou para casa, ele fica com ciúme. Então ele vai dizer: ei, meu pai, eu estou há tanto tempo contigo e nunca me desse nada. Mas o pai vai dizer: ei, você tem tudo, tudo que é meu é seu. Tem muita gente dentro da igreja, mas não consegue usufruir de nada. A graça nos coloca vestes novas, um anel no dedo, sandálias, o bezerro cevado. Mas é preciso alcançar misericórdia para achar graça. Vamos ao texto que eu quero pregar essa noite. Gênesis capítulo 6. Graças a Deus. Gênesis capítulo 6. Sabe, queridos, sabe qual é o problema do filho que está em casa e não desfruta de nada? Ele encontrou graça, mas não saiu da misericórdia. Precisamos entender, meus irmãos, que viver só por pão, não desfrutar de tudo, é apenas misericórdia. A graça precisa evoluir. Eu vou decretar aqui: a graça precisa evoluir. A graça precisa evoluir. A graça precisa evoluir nas nossas vidas. Está ouvindo lá? Tem muito grave, eu acho. Capítulo 6 de Gênesis,
verso 8. Coloca aqui atrás, capítulo 6, verso 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Por que Noé achou graça? Porque alcançou misericórdia. O texto vai dizer lá em Mateus que Noé era um homem justo no meio de uma geração incrédula. E Noé, por ser justo, no meio de uma geração incrédula, Noé encontra graça. Deus diz: eu vou dar fim em toda vida que tem espírito, todo espírito que tem vida, eu vou acabar, vou exterminar. Mas eu olhei para você, Noé, e vi que você é justo. Então é o seguinte, Noé, você pega e faz uma arca. Começa a fazer uma arca num lugar que não chove, num deserto, e você vai demorar 100 anos. 100 anos você vai demorar. 100 anos para fazer essa arca. Eu sei que muita gente não sabe quanto tempo levou Noé para fazer a arca, mas foi 100 anos. 100 anos. 2 meses e 17 dias. Uau! Gostei da cara de incrédulos, hein? Mas vamos lá, vamos continuar. Depois eu mostro se eu lembrar. Presta atenção nisso aqui. Noé constrói uma arca. A arca tinha 3 andares: térreo, segundo andar e terceiro andar. A família de Noé fica no terceiro andar. A arca representa um tabernáculo, átrio, lugar santo e santíssimo. A arca representa Cristo. Todos que estavam dentro da arca foram salvos. Todos nós que estamos dentro de Cristo somos salvos. Cristo é a arca. Cristo é muitas outras simbologias na Bíblia, mas aqui Cristo representa essa arca. Deus manda Noé construir a arca. Não é algo fácil. Não é algo também fácil de se acreditar, porque no lugar que não chove, alguém construindo um barco só pode ser doido, só pode estar louco. Mas é isso que o mundo pensa de mim e de você. Para o mundo hoje deveríamos estar pulando o carnaval, mas nós estamos aqui cultuando ao Senhor. Graças a Deus, graças a Deus. O detalhe é que Noé então constrói a arca, vem o dilúvio, a família de Noé salva das águas do dilúvio. E no capítulo 8, versículo 7, está escrito assim: e Noé soltou um corvo que saiu indo e voltando. Repita comigo: o corvo ia e voltava. Você está com sono. Vou pegar só esse pessoal aqui, acho que está mais acordado. O corvo ia e voltava. Vamos ver se vocês aprenderam, esse pessoal do meio. O corvo ia e voltava. Melhorou aqui. O corvo ia e voltava. Acordaram, hein, filhos? Força da igreja está no jovem, né? Oh, glória. Verso 8: depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou pouso para a planta do seu pé, e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão e tomou-a e recolheu consigo. Esperou ainda outros 7 dias e tornou a enviar a pomba para fora da arca. E a pomba voltou a ele à tarde, e eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico. E conheceu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Agora preste atenção. Essa pomba significa o Espírito Santo. Ela vai e encontra a terra seca, traz um ramo de oliveira, demonstrando que há esperança para o homem.
a esperança que o homem possa sobreviver. Mas o corvo representa o inimigo, que vai e volta, que vai e volta. Ele vai e volta, vou repetir, ele ia e voltava, e é assim, meus irmãos, aqueles que vivem na graça, pela misericórdia, uma hora estão bem, outra hora estão atacados pelo corvo. Vivem na misericórdia, porque o corvo ia e voltava, e é assim o mundo espiritual. Ou nós prosseguimos, ou o corvo volta. Ou nós prosseguimos, ou o corvo volta. Quando estamos na presença de Deus, está tudo bem, aleluia, glória a Deus, estamos num culto maravilhoso, o corvo vai. No estacionamento da igreja, alguém tranca o nosso carro, o corvo volta. Está vendo só como a gente já conhece na hora a igreja? Mas a igreja precisa crescer. A igreja precisa crescer. E para crescer, meus irmãos, ouça isso. Nós precisamos andar dentro dos princípios da graça. Porque graça nos remete a princípios. Lei nos remete à falta de princípios. Porque a lei foi dada para provar ao homem que o homem não podia obedecê-la. Mas a graça, Deus agora escreve toda a lei no nosso coração. Não precisamos mais da lei. Agora nós temos princípios. Só há falta de princípios na lei. A graça são princípios que estão registrados no coração do homem. E são coisas muito simples às vezes que nós crentes podemos quebrar a qualquer momento. Por isso é preciso saber a vontade do Senhor. Por isso é preciso estar ciente da vontade do Pai. Jesus só fez a vontade do Pai. Ele mesmo disse: eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. Agora, olha isso aqui. No capítulo 8 ainda, verso 15, está escrito assim: então falou Deus a Noé dizendo: sai da arca, tu com a tua mulher e teus filhos, e as mulheres dos teus filhos. Parece algo simples. Deus está dizendo para Noé: Noé, pega a tua esposa, sai da arca, pega teus filhos e as esposas dos teus filhos e sai da arca. Essa foi a ordem de Deus. Amém? Amém? Está claro? Está claro? Deus manda Noé e a sua mulher sair da arca, os filhos e as mulheres dos filhos saírem da arca. Amém? Tudo certo até aqui? Simples. Mas olha o verso 18, coloca aqui. Então saiu Noé e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres dos seus filhos. Nós precisamos entender o que o texto está dizendo. Deus manda Noé sair com a sua mulher, os filhos e as mulheres dos filhos. Noé pega os filhos para sair, a mulher fica para trás e vem com as mulheres dos filhos. Parece que não tem problema nenhum, parece que não dá nada. Parece que é nada a ver, dois demônios, o danado e o nada a ver, que tem enganado muita gente dentro da igreja. A falta de princípio. Tem homens deixando a mulher de lado e colocando filhos. Tem mulheres deixando o marido de lado e colocando filhos. É o que está escrito. Não é minha violência, é do Senhor. E o Senhor é violento mesmo, porque Ele é justo. Ou nós andamos em princípios, ou a justiça de Deus vem sobre nós.
Mas o grande detalhe aqui é que Noé desobedeceu, e quando nós desobedecemos princípios, nós vamos acabar nos embebedando, nós vamos acabar fora de si. E foi isso que aconteceu, porque o texto vai dizer que, então Noé, no capítulo 9, coloca aí capítulo 9, verso 20, Noé sai da arca e começou a ser agora lavrador da terra, verso 20, e plantou uma vinha. Olha isso aqui, Noé plantou uma vinha e bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio da sua tenda. Quando nós quebramos princípios, nós colocamos a nossa nudez à exposição. Parece muito simples, parece algo que não teria problema, parece algo que não tem problema nenhum, colocar o filho no lugar da esposa, colocar o marido no lugar de Cristo, colocar a mulher no lugar do esposo. Mas deixa eu dizer, quebra princípio e a tua nudez vai aparecer. Mais cedo ou mais tarde, a tua nudez vai aparecer. Porque nós precisamos crescer em graça, nós precisamos obedecer os princípios da graça, nós precisamos reconhecer que não merecemos, mas que o Senhor é poderoso para nos usar conosco de íntima compaixão, de misericórdia, e nos acolher, e nos dar a graça, e nos colocar um anel no dedo, roupas novas, sandálias, e o bezerro cevado. E aí o detalhe vem o seguinte, que quando Noé mostra sua nudez, um dos filhos expõe a nudez. Alguém sempre vai expor a nudez. Alguém sempre vai expor a nudez de uma pessoa que quebra princípios. E quando a nudez de Noé, ela é exposta, então Noé amaldiçoa esse filho, Cão. E ele vai dizer que os filhos de Cão serão escravos, uma terra promíscua. Então, Canaã era uma terra de incesto, era uma terra de promiscuidade, era uma terra caída, porque Noé amaldiçoa o filho que expôs a sua nudez. Muito perigoso, meus irmãos, quebrar princípios. E nós precisamos crescer na graça, e graça só cresce quando obedecemos princípios. Não se trata de mim, não se trata de você, não se trata de nós, se trata dele. Tudo que interessa é ele, não somos nós, não é a nossa vida, não é se está dando certo, não é se está tudo bem, não, é se estamos fazendo o certo, se estamos obedecendo a vontade do Senhor, se estamos cumprindo o nosso chamado. É isso que interessa. Não é sobre nós, é sobre ele. Não tem nada a ver conosco, tem tudo a ver com ele. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Abra comigo em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Eu já estou caminhando para o fim. Efésios capítulo 5. Verso 15 e 16. Coloca aqui verso 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como tolos, não como nécios. Meu Deus. Mas como sábios. Crente não pode ser tolo, meus irmãos. Crente tem que andar sabiamente, cumprindo a vontade de Deus. Por isso que tem tanto crente apanhando. Por isso tem tanto crente apanhando, achando que vai resolver a sua vida num culto de domingo. Mas o que resolve a nossa vida é a segunda, é a terça, é a quarta, é a quinta,
é a sexta-feira, é o sábado, é o domingo, é dentro da igreja, é fora da igreja, é dentro de casa, é dentro do trabalho, é dentro das escolas. É isso que muda a vida de um crente. É lá onde ninguém vê que Deus está de olho. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Não empregue a sua vida nesses dias. A Bíblia já está dizendo que é mau, os dias são maus. Verso 17: por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus, aleluia. Entendei qual é a vontade do Senhor. Não se trata da nossa vontade, mas a dele. Você quer ter uma vida próspera, você quer alcançar os teus objetivos aqui na terra, faça a vontade dele, porque ele é pai, ele é misericordioso, e ele tem um anel, tem a roupa nova, tem sandálias e tem o bezerro cevado. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, aleluia. E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. A graça, meus irmãos, se trata do Espírito. A fé se trata do Espírito. E o Espírito enxerga por detrás da parede. O Espírito enxerga em lugares que os olhos não veem. Não adianta querermos prosperar na nossa vida secular e não obedecermos à vontade do Senhor. Nós temos filhos e netos, e se você não tem, terá. Eu profetizo em nome de Jesus. Eu profetizo que Deus vai recolher você, se Cristo não vier, numa boa velhice, uma boa e próspera velhice. Você viverá dias incríveis nessa terra. As pessoas não saberão de onde vem a tua força, mas você saberá que a tua força vem do Senhor. O mundo pode estar em guerra, as coisas podem estar trancadas, mas você não dependerá desse mundo, você dependerá do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Hebreus capítulo 6, já estou caminhando para o fim. Hebreus capítulo 6, diz assim o texto no verso 9 em diante: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho, do amor, para que com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos, e ainda servis. Ou seja, se você parou de servir os santos, volta rápido. Volte rápido, meu irmão. E se você não serve nada, comece a servir, porque esta é a vontade do Senhor. Verso 11: mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado, para a completa certeza da esperança até o fim. Temos que ter essa esperança até o fim, não interessa a situação, não interessa se está tudo difícil, se as portas se fecharam, ou se está tudo bem, a nossa esperança tem que estar no Senhor, até o fim. Verso 12: para que vos não façais negligentes, olha isso aqui, para que não vos façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé
e paciência herdam as promessas. Fé e obediência herdam as promessas. Aleluia, 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 aleluia. Graças a Deus, graças a Deus. Você aguenta mais um texto? Hebreus ainda, capítulo 9. Olha isso aqui. Não, capítulo 10. Capítulo 10, verso 34, aqui atrás, por favor. Porque também vos compadecestes das minhas prisões, Paulo falando, e com alegria recebestes o roubo dos vossos bens. Quem pode receber o roubo dos vossos bens com alegria? Quem pode? Quem pode receber o roubo dos vossos bens com alegria? Quem pode? Quem pode? Quem pode? Só quem entendeu que o melhor da nossa vida não está nessa terra, mas está nos céus. Meu irmão, você não vai sair daqui o dia que Jesus te levar. Você não vai levar uma bateria, você não vai levar um piano, você não vai levar uma cadeira, você não vai levar um carro, você não vai levar uma casa, você não vai levar nem o teu esposo, nem o teu marido, você não vai levar um filho, você não vai levar nada. Dura mensagem, mestre, mas é a verdade. É isso que ele está dizendo. Com alegria recebestes o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tende nos céus uma possessão melhor e permanente. Então, meus irmãos, não se trata dessa terra, não se trata do que temos, se trata dos céus. Aleluia, 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 aleluia. Verso 35: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e elevado galardão. Confia no Senhor, confia no Senhor. Meu irmão, minha irmã, confia no Senhor, porque é dele que vem a nossa vitória. A nossa vitória não vem da justiça própria, a nossa vitória não vem das tradições dos pais, a nossa vitória não vem de uma conta bancária, nem de uma profissão. A nossa vitória vem do Senhor. Porque necessitais de paciência. Nunca houve um tempo, meus irmãos, de crentes tão sem paciência, que se não deu certo hoje, amanhã não vou mais. Eu já estou na igreja 1 mês, não deu certo. Eu já estou na igreja 1 ano, ainda não fluí. Eu já estou na igreja há 5 anos, ainda não deu. Estar na igreja não quer dizer nada. O que quer dizer é o que você é na igreja. Você é igreja ou você está na igreja? Muitos estão na igreja, mas não são igreja. Mas aqueles que são igreja, paciência é a maior virtude. Paciência. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Eu quero declarar sobre a sua vida: já deu certo. Eu quero declarar sobre a sua vida: já deu certo. Já deu certo. Já deu certo. Já deu certo, já deu certo. Ouça o barulho da cavalaria dos céus. Já deu certo. Oh, já deu certo. Já deu certo. Aleluia. Escuta, segura. Porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus,
Ninguém alcança a promessa sem fazer a vontade de Deus. Ninguém pode alcançar a promessa sem fazer a vontade de Deus. Ninguém pode alcançar a promessa sendo individualista. Ninguém pode alcançar a promessa achando-se capaz. Ninguém pode achar, ninguém pode alcançar, ninguém pode receber a promessa de Deus sozinho, porque se trata dele, porque é nele e por ele todas as coisas, a minha e a sua vida, estão nas mãos do Senhor. As nossas vidas estão escondidas em Cristo Jesus. Abandorou comandar e amandarai.